Vou aqui resolver com vocês a prova que caiu esse final de semana no concurso de Caucaia, tá certo? Questões elaboradas pela banca CETRED. A quarta parte de 16 elevado a 2024 é igual a. Para resolver essa questão, eu preciso saber trabalhar com potência. Primeira coisa, você vai precisar transformar esse 16 aqui em uma potência. Para você saber quanto 16 vale em potência, basta fazer a fatoração dele. 16 por 2 fica 8. 8 dividido por 2 fica 4. 4 dividido por 2 fica 2. E 2 dividido por 2 fica 1. Eu estou percebendo que o 2 está aparecendo 4 vezes. Logo, no lugar de 16, eu posso escrever 2 elevado a 4. Só, turma, que é interessante você também perceber o seguinte. A questão pediu a quarta parte dessa potência aqui. Quarta parte é dividir por 4, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer nesse primeiro momento? Eu já vi com vocês que no lugar de 16, eu posso substituir por 2 elevado a 4. Mas essa potência já estava elevada a 2024. Troquei o 16 por 2 elevado a 4 e repeti esse expoente que estava aqui em cima. Como a questão pediu a quarta parte, eu preciso dividir por 4. Terça parte, dividir por 3. Quarta parte, dividir por 4. Existe uma propriedade das potências que diz: quando eu tenho mais de um expoente entre parênteses, eu posso multiplicar esses dois expoentes bem aqui, tá certo? Então, na parte de cima, eu já sei que vai ficar 2 elevado ao resultado dessa multiplicação. 4 vezes 2024. Multiplicando 4 por 2024, vai ficar 8.096 sobre 4. Mas, pessoal, usando o mesmo raciocínio do início, eu vou transformar esse 4 em potência. Para transformar o 4 em potência, eu posso usar a mesma estratégia. 4 dividido por 4 fica 2. 2 dividido por 2 fica 1. O 2 aparece duas vezes, então é o mesmo que 2 ao quadrado. Vou substituir esse 4 por 2 ao quadrado. Existe uma propriedade das potências que diz: quando eu tenho divisão de potências de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Repito a base, que é 2, e subtraio 8.096 menos 2. Subtraindo esses expoentes, turma, vai ficar 8.094. O resultado pedido pela questão, então, a gente encontra no item A. De aqui tem sentimento. Um professor decidiu comprar presentes para dar aos seus familiares. Ele possuía em sua carteira apenas 2 notas de R$ 10. Automaticamente, se ele tem 2 notas de R$ 10, 2 vezes 10, ele tem R$ 20. 3 notas de 20. Se ele tem 3 notas de R$ 20, 3 vezes 20, ele tem R$ 60. E 2 notas de 50. 2 notas de R$ 50, 2 vezes 50, então R$ 100, ok? A quantidade total em dinheiro que ele tem, 20 mais 60 mais 100. Ele tem, então, R$ 180. Foi dito a seguir que, após a realização da compra dos presentes, constatou que foi igual a 154,32. Sabendo que o professor pagou a conta com a quantia que carregava na carteira e em seguida guardou o troco, a quantia guardada pelo professor foi igual a. Foi dito aqui que o gasto total dele foi R$ 154,32 e que ele pagou com o dinheiro que ele tinha na carteira, que a gente descobriu,
que era R$ 180. Quer saber quanto restou? Se de R$ 180 ele gastou 154,32, quanto sobrou de troco na carteira? Fazendo essa subtração, você percebe que dá 25,68. Item D de desoxirribose. Questão 16. Sabendo-se que a razão entre as idades de Paula e Paulo é 4/7 e a soma de suas idades é 55 anos, então a diferença entre as idades de Paulo e Paula é. Aqui, pessoal, é o seguinte: uma estratégia usada pelo elaborador da questão para fazer a gente errar foi a mesma inicial, Paula e Paulo, para confundir a nossa mente. Eu vou fazer assim, como um é homem e o outro é mulher, então a Paula, mulher, Paulo, o homem, para ficar melhor. Na matemática, quando é dito a palavra razão, tem a ver com fração. Então, quando eu falo que a razão entre as idades da mulher e do homem é 4/7, eu posso escrever assim, ó. A idade da mulher está para a idade do homem, a idade da Paula está para a idade do Paulo, assim como 4 está para 7. Aí a questão continua. E a soma de suas idades é 55 anos. O que é que significa, professor? Se eu somar a idade da Paula com a idade do Paulo, da mulher com a do homem, tem que dar 55 anos. Peguei o texto da questão e equacionei. A partir daqui, pessoal, eu posso pegar essa equação e passar uma das letras para o outro lado. Ou eu passo o H, ou eu passo o M. Tanto faz. Eu vou passar para o outro lado o H. Passando o H para o outro lado, M vai ser igual a 55 menos H. Olha que interessante. O valor de M eu posso substituir por 55 menos H. Então é isso que eu vou fazer bem aqui, ó. Substituir o M por 55 menos H. Colocando aqui o tracinho da fração, no lugar do M, 55 menos H, e o restante eu vou repetir. Aqui embaixo, H, e do outro lado, 4/7. Note que a expressão que agora eu tenho é formada apenas por uma igualdade entre duas frações. Sempre que eu tenho uma igualdade entre duas frações, eu posso multiplicar cruzado. Vou multiplicar então, ó, 4 vezes H, então fica 4H, só que eu preciso ter um cuidado. Quando multiplicar aqui por 7, eu vou multiplicar esses dois elementos que estão aqui. Não posso esquecer disso. Então, 7 vezes H, no caso o H está negativo, fica menos 7H. 7 vezes 55 dá 385. O que eu tenho aqui é simplesmente uma equação e a gente resolve a equação deixando letra de um lado, número do outro. Vou pegar esse menos 7H e passar para o lado esquerdo. Vai ficar 4H mais 7H igual a 385. Troquei a cor para você entender que eu fiz alguma mudança. Que mudança eu fiz? Passei o menos 7H para o outro lado da igualdade. Ele estava negativo, passou positivo. 4H mais 7H dá 11H, igual a 385. Para descobrir o valor de H, o que é que eu faço? Passo 11 dividindo. Fica então 385 dividido por 11. Essa divisão dá quanto? 35. 35 é o valor de H. Acabei de descobrir que a idade do Paulo é 35. A idade da Paula, eu vi que era 55 menos H.
Acabei de descobrir que o H era 35. Então, a idade da Paula é 55 menos 35. A Paula tem quantos anos? 20. Descobri a idade da Paula e a idade do Paulo. A questão pediu, pessoal, a diferença entre as idades. Diferença significa subtração. Então, a questão quer que a gente subtraia 35 menos 20. Essa subtração dá 15. Então, a gente marca o item C de cronotanatognose. Questão 17. 12 médicos com igual eficiência atendem 90 pacientes em 15 horas. Se forem contratados 4 médicos a mais ao grupo inicial, tão eficientes quanto o primeiro grupo, então, para atender 100 pacientes, eles terão que trabalhar. Essa é uma questão de regra de 3 composta. Quem assistiu à minha preparação para esse concurso, viu que um dos assuntos que eu apostei foi esse, regra de 3 composta, e treinei demais com os meus alunos. E aqui eu quero aproveitar para mostrar um método novo, um método diferente para esse tipo de situação. Que método é esse, professor? Olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou deixar do lado esquerdo as informações referentes ao processo. Como assim, professor? Médicos faz parte do processo. Horas faz parte do processo. Então, eu vou deixar aqui desse lado ó, a quantidade de médicos e a quantidade de horas, do lado esquerdo. E do lado direito eu vou deixar o produto, a produção final. O que é que a questão está querendo fazer? É atender pacientes. Então, pacientes, pessoal, é como se fosse o produto final. Então, eu vou deixar aqui do lado, ó, quantidade de pacientes. Agora sim, vou preencher as informações. 12 médicos atendem 90 pacientes em 15 horas. Se forem contratados 4 médicos a mais, não coloque 4 aqui, por favor. 4 médicos a mais. Então agora tem quantos médicos? Tem 16, 4 a mais. Para atender 100 pacientes, eles terão que trabalhar quantas horas? Olha o que eu fiz. Deixei do lado esquerdo tudo que faz parte do processo, a quantidade de médicos que vai estar trabalhando, fazendo parte do processo, certo? Horas, quantidade de tempo, também faz parte do processo. E pacientes faz parte do resultado final, tá certo? Se eu deixar esquematizado desse jeito que eu combinei com vocês, tem uma tática para resolver essa questão sem analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Que tática é essa, professor? Multiplica aqui embaixo, quando chegar bem aqui, sobe. Então, eu vou multiplicar 16 vezes x vezes 90. E a parte de cima, professor, multiplica aqui todo mundo que está aqui em cima. Quando chegar bem aqui, ó, desce. Então, tem que ser igual a 12 vezes 15 vezes 100. Montei aqui a multiplicação, mas antes de continuar, se você quiser, você pode simplificar de 2 em 2. Por exemplo, pessoal, olha só os riscos que eu vou fazer para você entender. Ó. Eu estou percebendo que o 16 e o 12 eu consigo simplificar por 4. Então, vou riscar e colocar o resultado da simplificação. Ó. 16 dividido por 4 fica 4. 12 dividido por 4 fica 3. Eu vou marcar com a mesma cor quem eu estou simplificando. Dividir 16 por 4 deu 4. Dividir 12 por 4 ficou 3. Consigo ainda, se eu quiser, cortar ó, esse 0 com esse 0. Para nosso cálculo não ficar tão riscado, eu vou reescrever o que restou. Restou aqui 4 vezes x vezes 9. Igual, o que é que restou do outro lado? 3 vezes 15
vezes 10. Se eu quiser, eu posso simplificar ainda. Eu consigo, ó, simplificar o 9 e o 3. Consigo dividir esses dois números por 3. Olha só, 9 dividido por 3 fica 3. 3 dividido por 3 fica 1. Cansei de simplificar. Bora ver se a gente consegue finalizar a partida aqui, ó. Restou 4 vezes x vezes 3. Do outro lado, 1 vezes 15 vezes 10. Essa multiplicação aqui dá 12, 4 vezes 3, e eu repito o x. Essa multiplicação do outro lado dá 150. Para descobrir o x, eu passo 12 dividindo. Quanto é que dá essa divisão? Essa divisão, pessoal, dá 12,5 horas. E aí vem o pulo do gato. Quem é meu aluno já sabe desse detalhe. Tudo na matemática que terminar em vírgula 5 significa metade. Tudo na matemática que terminar em vírgula 5 significa metade. Então, se eu tenho 12,5 horas, eu tenho 12 horas completas e metade. Metade de uma hora, 30 minutos. Então, eu tenho 12 horas e 30 minutos, tá certo? A gente marca, então, o item E. Lógico, pessoal, esse formato que eu mostrei aqui para vocês é uma novidade. Se você fez de outra forma e acertou, beleza. Essa simplificação que eu fiz aqui não é obrigatória. É interessante fazer para você reduzir os cálculos, mas algumas pessoas preferem não simplificar. Eita, outro palpite que eu acertei para o concurso. Um dia antes, em uma revisão que eu fiz, chamada aula de véspera, eu fiz uma questão quase desse jeito aí. Dei uma estratégia bem legal para o pessoal responder. E caiu na prova. Em uma empresa de tecnologia, 60% dos funcionários que foram contratados no último mês são mulheres. Dessas mulheres, sabe-se que 40% possuem ensino superior completo. Assim, a porcentagem em relação ao total de funcionários dessa empresa, de mulheres que foram contratadas no último mês e que possuem ensino superior, é igual a. Sempre que a questão não informar a quantidade inicial de pessoas, a gente pode escolher qualquer valor. E, de preferência, eu escolho um valor fácil de utilizar. Se tratando de porcentagem, o valor mais fácil que tem para a gente utilizar é o 100. Eu estou supondo que a quantidade de funcionários era 100. A questão disse que 60% dos funcionários que foram contratados no último mês são mulheres. Dessa quantidade que eu criei, eu vou calcular 60%. Quando eu calcular 60% disso, eu vou descobrir a quantidade de mulheres. Daí você entende o porquê que eu usei o 100. Calcular uma porcentagem de 100 dá sempre a própria porcentagem. Como assim, professor? 20% de 100, 20. 30% de 100, 30. 42% de 100, 42. Olha que legal. Então, 60% de 100, 60. Descobri que a quantidade de mulheres para essa situação que eu criei, 60. A partir disso, a questão continua. Dessas mulheres, sabe-se que 40% possuem ensino superior completo. Então, agora, pessoal, dessa quantidade 60, eu vou calcular 40%. Quando eu quero calcular 10% de um número terminado em zero, é só cortar esse último zero. Ó. Olha só na tela. 10% de 60 seria 6. Professor, se 10% de 60 é 6, quanto seria 20%? O dobro disso, ou seja, 6 vezes 2. Professor, se 10% significa 6, 30% seria quanto? O triplo disso, 3 vezes 6. Seguindo a lógica,
A questão quer que a gente calcule 40%. Eu sei que 10% dá 6, então 40%, 6 vezes 4, que dá 24. Fiz a suposição de ser 100 pessoas. Calculei 60% de 100, 60 mulheres. Dessa quantidade, a questão pediu para a gente calcular 40%. 40% de 60 deu 24. Sempre que eu usar como referência o valor inicial 100, essa resposta aqui, turma, já sai em porcentagem. Então, de fato, a resposta dessa questão é o item D de desoxirribose. Essa questão 19, para mim, foi a mais fácil da prova. João, quando era criança, possuía um número da sorte. Porém, por algum motivo, esse número foi esquecido. Sobre o número da sorte, ele lembra que tem as informações aqui, ó. Divisível por 2. Um número que é divisível por 2, automaticamente ele é par. E aí cai na dica que eu disse para os meus alunos. Às vezes, você sabendo apenas parte da informação da questão é suficiente para você responder, porque o elaborador da questão às vezes dá algum vacilo, ou então ele faz de forma proposital. Eu já sei que o número esquecido pela criança aí é divisível por 2, então é par. Se você olhar para as opções, o único item que tem o número par é o item B, 144. Então acabou a questão. Ganhei uma questão de concurso só lembrando essa primeira parte. Lógico, o objetivo daqui é treinar, então vamos analisar os outros itens. Segundo item, um quadrado perfeito entre 100 e 200. Número quadrado perfeito é um número que possui raiz quadrada exata. Um quadrado perfeito entre 100 e 200. Entre 100 e 200. Maior que 100 e menor que 200. Mais do que nunca eu percebo que é o 144. Ele é um quadrado perfeito, pois ele tem raiz quadrada exata. Terceira informação, o menor múltiplo comum entre 72 e 48. Mínimo múltiplo comum, pessoal. A questão está se referindo ao MMC. A questão está dizendo que o número que o João esqueceu é o mínimo múltiplo comum entre 72 e 48. É o MMC entre 72 e 48. Então, o que é que nós vamos fazer? Calcular o MMC do 72 e do 48, para ver se dá de fato o 144. Dividindo por 2. 72 por 2 fica 36. 48 por 2, 24. Estou dividindo. Dividindo por 2 de novo. 36 por 2 dá 18. 24 por 2 dá 12. Por 2 de novo. 18 por 2 dá 9. 12 por 2 dá 6. Por 2 de novo. 9 não dá, então repito. 6 por 2 dá 3. Agora eu consigo dividir por 3. 9 por 3 fica 3. 3 por 3 fica 1. Por 3 de novo, fica tudo 1. MMC é o resultado dessa multiplicação. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 3, aí dá 144. Olha que legal. O número que ele esqueceu era divisível por 2. Já sabia que era par. Era um quadrado perfeito entre 100 e 200. Está aqui, ó. 144 é quadrado perfeito. É o menor múltiplo comum entre 72 e 48. Está aqui, ó. O menor múltiplo comum entre 72 e 48 é o 144. Lógico, não precisava fazer tudo isso para acertar a questão. Se eu lembrasse somente que o número divisível por 2 era par, nas opções só tem um número que é par. Item B, de Bulbasauro. Questão 20 na tela. Eu vou escrever uma informação que eu vou usar para resolver essa questão. Informação importantíssima. Quando eu digo que dois números são primos entre si,
significa que o MDC entre eles é igual a 1. O máximo divisor comum entre eles é 1. Sempre que for dito que dois números são primos entre si, o máximo divisor comum entre eles é 1. E o mínimo múltiplo comum entre x1 e x2 é igual a 12. Olha que legal! Mínimo múltiplo comum entre x1 e x2 é igual a 12. A questão disse que o MMC entre eles é 12. A questão disse, não de forma direta, mas que o MDC entre eles era 1. Eu tive que perceber isso. Quando eu falo que os números são primos entre si, eu estou dizendo que o MDC entre eles dá 1. Então, o produto desses números corresponde a... Foquem nessa informação aqui, ó. Se tratando de dois números, o MMC vezes o MDC entre dois números dá sempre o resultado da multiplicação entre eles. Professor, não entendi. Se você multiplicar o MMC de dois números pelo MDC entre eles, vai dar a multiplicação dos próprios números. É uma fórmula matemática, tá certo? Sempre que eu multiplicar o MMC por MDC, vai dar a multiplicação dos números que eu utilizei. Vai dar o mesmo resultado. Vou substituir as informações nessa fórmula. Quanto deu o MMC entre x1 e x2, de acordo com a questão? 12. Multiplicado. Quanto deu o MDC entre x1 e x2? A questão diz que eram primos entre si. Significa que o MDC vale 1. E quanto dá, então, produto entre eles, entre x1 e x2? Vai dar o resultado disso aqui. Olha que legal. 12 vezes 1, 12. O 12 vai ser justamente o valor do produto entre x1 e x2. Multiplicando x1 e x2, dá resultado 12. Questão 21. Maria disse: nesse mesmo dia do ano passado, a idade do meu irmão era o triplo da minha idade. E daqui a 10 anos eu terei a metade da idade dele. No dia em que Maria fez essa afirmação, seu irmão tinha. Eu vou inicialmente testar as opções, em seguida eu vou fazer por equação, para ver se bate. Eu vou testar o 34. Vamos entender a situação. Hoje, se eu usar como referência, hoje tem duas pessoas. Tem a Maria e tem o irmão. Se eu estou testando 34, eu estou dizendo que a idade, no momento presente que eles estavam conversando, a idade do irmão era 34. No dia em que Maria fez essa afirmação, seu irmão tinha 34. Então hoje o irmão tem 34. E Maria, não sei. Vamos ver a suposição inicial da Maria. Há um ano, qual seria a idade do irmão? Então o irmão tinha quantos anos? Ano passado, ó, 33. E a Maria, agora eu vou descobrir. Foi dito que há um ano a idade do irmão era o triplo da idade de Maria. Então Maria tinha 11 anos. 3 vezes 11, 33. Bate com o que a questão disse, certo? Vamos analisar agora a segunda situação. A segunda situação, daqui a 10 anos. Lembrando que eu tenho que usar como referência o tempo presente. Trago as informações para cá. Ó. Bora lá. Vamos fazer a mesma ideia. Daqui a 10 anos, olhando para a idade do irmão. O irmão hoje tem 34. Daqui a 10 anos ele vai ter quanto? 44. E foi dito na questão, ó, daqui a 10 anos eu terei a metade da idade dele. A Maria vai ter a metade. Quanto seria a metade? 22. Logo, no dia em que Maria fez essa afirmação, seu irmão tinha 34 anos, a idade do irmão. E agora eu vou resolver por equação. Eu vou representar a idade de Maria por M e a idade do irmão por H. H de quê, professor? De homem. Vou representar Maria por M, a idade dela, e a idade do irmão por H. Aí a questão disse, ó, há um ano a idade do irmão era o triplo da minha idade. Há um ano tem que tirar um ano de cada, ó.
Há um ano, a idade do meu irmão era o triplo da minha idade. Primeira informação. Segunda informação. Daqui a 10 anos. O que é que vai acontecer daqui a 10 anos? A idade de cada um vai aumentar 10. Então, o homem, daqui a 10 anos, H mais 10. A Maria, daqui a 10 anos, a idade dela hoje, mais 10. Foi dito que daqui a 10 anos, a idade dela é metade da idade do irmão. Eita, professor, e agora? Duas equações. Questão um pouco puxada essa, viu? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar um pouco cada uma dessas equações. Começando com a de cima. Vou repetir aqui o H e vou fazer aqui a distributiva. Ó. 3 vezes M, 3M. E 3 vezes menos 1, menos 3. E esse menos 1 aqui eu vou passar para o outro lado. Ele passa positivo. H, então, vai ser igual a 3M menos 3 mais 1 dá menos 2. Descobri que a idade do irmão, do homem, 3M menos 2. Vou já substituir essa informação. Olha só, pessoal. Aqui embaixo é como se fosse 1. Posso multiplicar cruzado. Multiplicando aqui, ó, por 1, não vai alterar em nada. Então, fica H mais 10. Multiplicando nesse sentido, 2 vezes M fica 2M. E 2 vezes 10 fica 20. Olha só, pessoal. Eu descobri aqui em cima o quê? Que H é 3M menos 2. No lugar desse H, eu vou substituir por 3M menos 2. Repito mais 10 e repito o que tem aqui ao final. Questão mais pesadinha da prova, hein? Para finalizar, quem tem letra, vou passar para o lado esquerdo. Quem não tem, vou passar para o lado direito. Fica, então, 3M menos 2M, trouxe 2M para cá negativo, igual a 20 do outro lado, que eu repeti, menos 10, que eu passei trocando sinal, mais 2, que eu passei trocando sinal. 3M menos 2M dá 1M, ou simplesmente M. 20 menos 10 dá 10, e 10 mais 2 dá 12. Descobri que a idade da Maria é 12. Não tem 12 nas opções, graças a Deus. Pegadinha mortal se tivesse. Olha o que eu descobri aqui no início, trazendo para cá. Eu descobri no início que o H é 3M menos 2. Eu acabei de descobrir que o M vale 12. Então, para descobrir o H, vai ficar 3 vezes M, 3 vezes 12, menos 2. H, então, vai ser igual. 3 vezes 12 dá 36, menos 2. A idade do irmão vai ser igual. 36 menos 2, 34. Sem dúvida, a questão mais pesadinha da prova, se você fizesse por equação. A idade do irmão era 34 anos. A gente marca o item C de cronotanatognose. Questão 22. Qual é o 10º termo de uma progressão aritmética em que A1 igual a 3 e A4 igual a 12? Vou fazer de duas formas diferentes. Primeira maneira, vou escrever aqui um parênteses e montar a minha PA. O que é que significa A1? É o primeiro elemento. É 3, a questão disse. O que é que significa A2? É o segundo, a questão não disse. O A3 é o terceiro e a questão não disse. E o A4, a questão disse que era 12. Olha que legal, pessoal. Dessa PA, progressão aritmética, eu sei quem é o primeiro e sei quem é o quarto. Para descobrir os próximos elementos, eu preciso saber qual é o valor constante, qual é a razão que está sendo somada. Se você parar para pensar, vai ver que é 3. Professor, a questão não disse. Aqui foi percepção. Se eu pegar o 3, o valor inicial, e aumentar 3, passa a ser 6. Se eu pegar o 6 e aumentar 3, passa a ser 9.
Se eu pegar o 9 e aumentar 3, passa a ser 12. Olha que legal, eu descobri a lei de formação da minha PA. O que é que eu posso fazer então? Posso ir completando até chegar no elemento que eu quero. A questão pediu décimo, já tem 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. A questão quer o décimo. Ah, professor, mas eu já vi que está aumentando de 3 em 3. 12 mais 3, pessoal, vai ficar 15. 15 mais 3 vai ficar 18. 18 mais 3 vai ficar 21. 21 mais 3 vai ficar 24. 24 mais 3 vai ficar 27. 27 mais 3 vai ficar 30. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Quem é o décimo? 30. Acabei a questão. Primeira maneira de resolver. Na hora da prova, se você não sabe as fórmulas da PA, mas consegue ter essa percepção, dava para resolver a questão. Professor, e pela fórmula? A PA, turma, tem essa fórmula aqui, ó. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Deixa eu te dar uma dica. A fórmula pode usar, mas vou lhe dar uma dica. Eu tenho o A10. O A10 eu posso dizer que é A1 mais 9R. Como assim, professor? Olha o que acontece. A soma desses dois dá 10, ó. Então basta eu lembrar disso. Quando eu quero usar um termo de uma PA, olho para essa numeração que está bem aqui e vejo se a soma desses dois dá ela. Se der, é porque eu usei a fórmula corretamente. Ah, professor, quer dizer que se eu quisesse calcular, por exemplo, o A20, seria A1 mais quem? Mais quem? 19R. Olha só, 20, ó, 1 mais 19, bateu com 20, ok? Então, se eu não quiser usar a fórmula, lembrar da fórmula, eu posso pensar nessa estratégia. Vou começar usando a estratégia nesses elementos aqui, ó, no A4. O A4, eu posso dizer que é A1 mais 3R. O A4 é A1 mais 3R. Professor, por quê? Tá aqui, ó, 1 mais 3, 4. Se eu lembrar dessa estratégia, eu não preciso decorar a fórmula. Mas se quiser usar a fórmula, também pode, vai dar certo. A4 é A1 mais 3R. Professor, o A4 a questão deu. Vale quanto? 12. O A1 também a questão deu, professor. Vale 3. Mais 3R. Deu A4, deu A1, mas não deu a razão. Vou resolver essa equação aqui. Olha que legal. O 3 vou passar para o lado esquerdo. 12 menos 3 igual a 3R. 12 menos 3 é 9, igual a 3R. Vou passar o 3 dividindo, ó. 9 dividido por 3 vai dar o valor de R. 9 dividido por 3, então a razão da PA é 3. Se eu descobrir a razão, 3, eu poderia fazer como eu fiz no início, e aumentando mais 3, mais 3, mais 3, até chegar no décimo. Ou então, já que eu descobri a razão e a questão deu o primeiro termo, eu uso a mesma fórmula de novo. Eu quero encontrar o A10. Olha que legal, pessoal. A questão pediu o A10. É A1 mais 9R. Quero descobrir o A10, professor. Quem é o A1? A questão deu. Vale 3. Mais 9R. Quem é o R? Acabei de descobrir. Vale 3 também. Então, o A10 vai ser igual a 3 mais 9 vezes 3, 27. Portanto, o A10 vai ser igual a 3 mais 27, 30. O décimo elemento da PA vale 30. Resposta, item B, de Bulbasauro. O modelo matemático que descreve a quantidade de veículos vendidos por uma concessionária no mês X é dado por Q de x igual menos x ao quadrado mais 20x mais 12.
onde x igual a 1 representa janeiro, x igual a 2 fevereiro e assim por diante. A partir desse modelo matemático, é correto afirmar que o mês em que ocorreu a maior quantidade de veículos vendidos foi x igual a 1, x igual a 2. Ou seja, pessoal, a questão está nos dando a possibilidade de substituir o valor de x na fórmula. Então, se você substituir o x por 1, você vai descobrir a quantidade de veículos vendidos no mês de janeiro. Se você substituir o x por 2, você vai descobrir a quantidade de veículos vendidos no mês de fevereiro. Só que, lógico, nas opções você tem julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Professor, será que a resposta é o item A? Você iria substituir o x por 7. Calcular para ver qual valor dava. Se ele fosse o maior, resposta item A. Não é, professor. Pega o agosto, substitui por quanto? Por 8. Vê quanto dá a quantidade. Se der o maior, é a resposta. Se não der, vai para o próximo item. Para ver se é outubro, eu vou substituir, olha só, eu vou substituir por 10. Para ver se é novembro, eu vou substituir por 11. Vou fazer os dois cálculos. Outubro, vou substituir por 10. Novembro, vou substituir por 11. Substituindo aqui por 10, pessoal, vai ficar ó, menos 10 ao quadrado mais 20 vezes 10 mais 12. Substituindo aqui por 11, como fica? Menos 11 ao quadrado mais 20 vezes 11 mais 12. Fazendo essa potência dá menos 100, 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100, repito o sinal. Mais 20 vezes 10, 200, mais 12. Tenho que ter cuidado para não errar o cálculo. Ó. Menos 100 mais 200 dá 100, mais 12 dá 112. Quando eu substituir por 10, que é referente a outubro, deu 112. Vamos finalizar aqui o outro. Menos 11 ao quadrado. 11 ao quadrado, 11 vezes 11, que dá 121. Então, fica menos 121. Mais 20 vezes 11, 220. Mais esse 12 que está aqui ao final. 220 menos 121. 99, certo? Mais esse 12 aqui do final. 99 mais 12 deu 111. Olha só, quando eu substituir por 10, deu 112. Quando eu substituir por 11, deu 111. Então, de fato, pessoal, o maior foi quando eu substituí por 10. Então, qual é a resposta? É o mês de outubro, tá certo? Item D, de desoxirribose. Aqui, pessoal, a questão está pedindo o maior valor, a maior quantidade, valor máximo. Quando se trata de função do segundo grau, tem uma fórmula. Como eu quero saber o maior valor de x, é a fórmula do x do vértice menos b sobre 2 vezes a. O a é menos 1, porque é o valor que está acompanhando x ao quadrado aqui, ó, menos 1. O b é 20, que é o valor que está acompanhando o x. Não vai precisar nesse caso, mas o c é o que sobrou. É 12, é o termo independente. Então, x do vértice menos b sobre 2a. Substituindo, vai ficar menos b. Quem é o b? 20. Então, fica menos 20. Sobre 2 vezes a. Quem é o a, professor? É menos 1. Olha que legal. Vai ficar em cima menos 20. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 20 dividido por menos 2, menos dividido por menos dá mais. 20 por 2 dá 10. Então, o maior valor que eu vou encontrar é quando eu substituir o x por 10.
10 significa o quê, ó? Mês de outubro, mais do que nunca. A resposta é o item D, de desoxirribose